Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com vocês? É uma satisfação tamanha voltar aqui com vocês novamente para lhes apresentar a lição de número 2, que traz como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Meus amigos e meus irmãos, durante esse trimestre estaremos abordando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério daquele que se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios. É importante adentrar aos assuntos inerentes desta lição, pois tem muitas coisas para poder a gente entender nesta lição. Primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, queira por gentileza, é novo por aqui, queira por gentileza a se inscrever no nosso canal e a fazer parte dessa jornada. O primeiro tópico dessa lição fala Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Meus queridos e amados irmãos, aqui conhecendo toda esta biografia de vida do apóstolo Paulo, percebemos alguns trechos narrados por Lucas, o doutor Lucas, que faz toda a parte biográfica escrita dos relatos históricos da vida de Saulo de Tarso. Enxergamos alguns pontos inerentes aqui, como o que está escrito na leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe nos apresenta que Saulo ele era um assolador. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Porém, vale ressaltar o que as Escrituras falam, que Jesus Cristo já apontava que isso poderia acontecer com a igreja, poderia acontecer com aqueles que haveriam de segui-lo. E o que está escrito é em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte das Oliveiras, nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo de número 10 a 12, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. No versículo 12, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no Monte das Oliveiras, ele chega a dizer: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vale ressaltar aqui, nas entrelinhas do texto que eu li, que o Salvador, o Rabino, o Nazareno, já tinha proferido que isso iria acontecer com aqueles que queriam seguir o Salvador. Porém, quando nós olhamos a história e a expansão da igreja primitiva, enxergamos, na verdade, a pessoa de um homem religioso com tamanhas formações, que tinha autoridade mediante a cartas das principais autoridades religiosas daquela época. Ele tinha, na verdade, um papel de frear o crescimento da igreja, o crescimento e todo o entusiasmo de fé dos cristãos. Quando olhamos todo esse projeto ou essa caminhada de perseguição de Saulo de Tarso, enxergamos ele uma pessoa com uma personalidade religiosa, zelosa, porém toda religiosidade, sem entendimento, sem discernimento, ela se torna um problema tanto para aqueles que estão ali ao seu redor, como também para pessoas que irão
ali sofrer por uma série de rudimentos e ignorância daquele que exerce uma personalidade de religiosidade sem zelo, sem contemplar com isso o amor. Por isso, Saulo de Tarso, ele aparece no texto sagrado em 1 Timóteo, ou primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 13, ele aparece com 3 classificações: blasfemo, que quer dizer aquele que insulta, aquele que ofende, aquele que comete e profere ofensas, aquele que faz injúrias e comete atos injuriosos. E ele aparece também com um verbo apontado nesse texto que eu li como perseguidor. Ele era o tipo que perseguia todos aqueles que faziam parte da igreja, do caminho, daqueles que faziam parte dos primeiros cristãos do primeiro século. Porém, quando olhamos a vida deste homem, Saulo de Tarso, ele recebeu recebeu esse nome, Saulo de Tarso, na incircuncisão. E ele teve como um mestre, um grande mestre, em Jerusalém, que era a capital mundial da teologia. Ele teve um grande mestre chamado Gamaliel. E Gamaliel tinha o seu pai como um grande mestre chamado Hilel. Ou seja, a formação acadêmica, teológica da vida de Saulo de Tarso era de muito e profundo conhecimento sobre a biografia, a história, as tradições do povo judeu baseadas na Torá, baseadas nos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, outro ponto também que vale ressaltar, que Saulo de Tarso, ele era conhecido como o blasfemo, o perseguidor, e também ele era conhecido como o opressor, aquele que oprime. O texto sagrado, a palavra de Deus, nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 2, a palavra de Deus, ela diz assim, que ele agia e respirava ameaças. Ele tinha um comportamento tal, estranho para os dias de hoje, como é dito, porque é dito em Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote aqui e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Esse termo, respirando ameaças e morte, é que ele era um homem que tinha uma determinação cruel, truculenta, de oprimir, perseguir e de blasfemar sobre todos aqueles que queriam tomar uma atitude ou fazer uma escolha fora daquela que ele tinha feito de seguir a Deus segundo o seu próprio conceito. Aqui tem um fato interessante que é muito bom colocar em pauta aqui. Por exemplo, qual é o porquê que Saulo perseguia tantos cristãos? Tudo tem uma motivação. Qual era a motivação de Saulo de Tarso? Primeiro, Saulo tinha um conhecimento teológico do entendimento daquilo que ele aprendeu segundo os seus mestres religiosos, inclusive Gamaliel, é que
de nenhuma forma o homem que pendurado no madeiro, chamado Nazareno, conhecido como o rei dos judeus, conhecido como o filho de Maria e de José, em nenhum momento ele poderia ser chamado de um Messias, porque este homem ele não tinha as características do Messias. E aí é por isso que Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, ele se pautava muito nisso, porque o texto do Antigo Testamento dizia que todo aquele que era pendurado no madeiro, ele se tornaria maldito. Porém, isso não é tudo também. A lei, ela dava o entendimento para que Paulo pensasse dessa forma, porém, ele amadurecido já em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, já não era mais o Saulo, e sim se tornou o Paulo, o transformado, o homem que conheceu a Jesus no caminho de Damasco. Ele entende e fala que Cristo se fez maldição por nós, mas isso ele só veio e só foi descobrir lá na frente. É por isso que no segundo tópico desta lição fala a perseguição contra a igreja de Cristo. A perseguição contra a igreja de Cristo. Sabe, amados, o primeiro ponto que devemos colocar aqui em pauta, contra os seguidores de Jesus. Queridos, os cristãos daquela época, eles eram conhecidos como aqueles que seguiam o caminho. Era a proposta dos cristãos, quando eles apresentavam o Senhor, eles apresentavam para os judeus. E quando eles apresentavam para os judeus, era uma nova fé, era um novo caminho. E é por isso que eles se tornaram conhecidos como a religião da época, era a religião o caminho, aqueles que estavam no caminho. Era uma proposta completamente diferente daquelas que os judeus ortodoxos ensinavam. Porém, eles também se tornaram conhecidos como os que seguiam o Nazareno. Somente em Atos, capítulo de número 11, versículo 26, isso na cidade de Antioquia, onde Paulo fez um excepcional discurso, eles foram chamados de cristãos. Porém, existe algo interessante que olhamos, que quando na perseguição de Saulo contra a Jesus, era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo. Vale ressaltar que, como a Bíblia nos narra e nos mostra, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Por quê? Porque a causa deles é comprada pelo Senhor. O cristão que ele recebe uma afronta, ameaça, perseguição, calúnia, difamação, passa, quando ele é honesto, é justo, é íntegro mesmo, aquilo ali passa a ser um momento que o próprio Senhor ali se torna o perseguido. Foi assim que aconteceu com Saulo. Ele era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, mas no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele veio entender que, de fato, ele não perseguia os cristãos ou a igreja, ele perseguia o próprio Senhor, o Salvador, o Yoshua e a Machia. Também vale ressaltar que Saulo de Tarso e Estevão ali. Quando você observa a palavra de Deus, o texto sagrado, enxergamos Atos capítulo de número 6, versículo de número 8, 9 e 10. Quando você observa a postura de Estevão, que se tornou o primeiro mártir da igreja,
enxergamos algo interessante. Primeiro, você vê dois homens preparados. Saulo de Tarso, ele era um acadêmico esmerado, um homem dedicadíssimo, aluno de um grande mestre Gamaliel. Porém, quando Estevão, que foi um dos 7 diáconos escolhidos, e os diáconos tinham que ter pelo menos 3 características: homens sábios, segundo, homens de boa reputação, e terceiro, cheios do Espírito Santo. E é interessante que no versículo 8, a Bíblia diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão ali. E não podiam, olhem só o que o texto sagrado diz no versículo 10, e não podiam resistir a 2 coisas: a sabedoria e ao espírito com que ele falava. Sabe que isso caracteriza este homem? Estevão era um homem preparado, ele tinha muita bagagem de conhecimento e de informação. Porém, ele conhecia a Torá de uma forma impressionante. Tanto é que na sinagoga ali se apresentaram várias pessoas, ali várias classes de pessoas de vários lugares ali, homens doutados, homens preparados. Porém, eles não conseguiam suportar a capacidade de aplicação de texto, de convencimento, de mensagem, com sabedoria, com consistência e ao poder do Espírito com que ele era tomado ali e falava. Uma coisa é ouvir um letrado seco, vazio. A outra coisa é você ver que o cristão, é por isso que o cristão, ele tem que ter 2 bases: Bíblia e oração. Bíblia e oração. Muita Bíblia sem oração gera, na verdade, um desastre na vida da pessoa. Muita oração sem Bíblia gera fanatismo. É por isso que as 2 coisas têm que andarem juntas. Vamos que vamos. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se essa mensagem estiver te ajudando, compartilha ela. Outro ponto também que vale ressaltar é o que diz no segundo subtópico: Saulo de Tarso e Estevão. Porém, ali tinha esses 2 pontos ali: homens preparados, pessoas preparadíssimas ali, 2 pessoas. Porém, algo interessante que precisamos usar aqui, que é o que está no segundo subtópico: todo crescimento ele acaba incomodando. É por isso que no terceiro subtópico diz assim: uma intolerância religiosa política contra a igreja atual. Meus amigos e meus irmãos, vale ressaltar que todo crescimento, todo entusiasmo, toda determinação, toda força de vontade, ela acaba incomodando alguém. E aqui é dito o seguinte, que a igreja crescendo, ela começou a incomodar. E tudo que cresce incomoda. Por isso que uma planta, quando ela cresce, quando ela tem uma capacidade de crescimento, ela sobrepuja as outras. É isso que acontece na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, na vida familiar. Toda prosperidade ou todo crescimento acaba incomodando. É por isso que a igreja foi perseguida. O judaísmo era tradicional, era muito
muitas leis, muitas tradições, muitas mensagens, mas não tinha o poder do Espírito Santo, não tinha a graça de Deus. E eu acho interessante isso, que o conhecimento, quando ele é explanado, como aqui Estevão explanou, com graça e sabedoria, com unção, com presença de Deus, há sempre uma verdadeira avalanche de bênção na vida de quem ouve e de quem fala. E muitas das vezes acaba incomodando pessoas. É por isso que talvez você é perseguido, porque toda prosperidade acaba incomodando. O terceiro tópico dessa lição fala quando um sistema se volta contra a igreja. Aqui vale ressaltar algo interessante. Primeiro, Saulo de Tarso, ele liderou uma contínua e violenta perseguição contra os irmãos. Ele foi, na verdade, um opressor. Ele açoitava sem escrúpulos e eu acho um texto interessante, é como diz em Atos capítulo 22, versículo 21 e 22. Porque a capacidade do opressor, ela traz também uma capacidade de dar uma pressão emocional e psicológica na pessoa. Aqui, quando enxergamos isso, enxergamos que Saulo de Tarso, ele era este homem. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Primeiro tópico, subtópico. O segundo subtópico fala perseguição, tortura e método. Aqui vale ressaltar que vários pastores foram perseguidos, apedrejados, caluniados, difamados, mal interpretados. E eu nem estou falando aqui dos anônimos, aqueles que os livros não falam deles, aqueles que as histórias não contam e não falam nada deles, mas o que eles fizeram ou sofreram está registrado no memorial da eternidade, o que eles passaram. Porém, vale ressaltar algo que um famoso historiador, Edward Gibbon, em seu livro A História do Declínio e Queda do Império Romano, estima-se que milhares de mortos foram perseguidos, foram humilhados e foram mortos. Milhares, incontáveis. E existiam várias fases no império, de acordo com os seus imperadores ali, eles faziam até sacrifícios anuais de muitos cristãos. Um fator também interessante colocar aqui em pauta é que Saulo de Tarso, ele agia com uma tortura. E há quem fale, diga que a maior tortura é a emocional, é a psicológica. Amigos, o que vale ressaltar é que Saulo, ele confessa em Atos capítulo de número 26, versículo 10 e 11, o que ele fazia. A Bíblia diz assim, que ele castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Outro ponto, sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes. Meus amigos e meus irmãos, aqui fala e mostra que Saulo de Tarso usava a tortura psicológica, a tortura que deixa traumas,
deixa marcas, que deixa feridas. A perseguição, que é o terceiro subtópico, acerca dos pentecostais, ela se tornou muito conhecida. Testemunhos de pessoas, irmãos do Nordeste, que chegaram a serem perseguidos pelos próprios nativos daquela cidade, por influência, muitas das vezes, dos padres católicos. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Muitos deles passaram por tamanhas humilhações. O que não poderíamos falar, por exemplo, de Gunnar Wingre e Daniel Berg. O que poderíamos também falar de tantos irmãos que são anônimos e até mesmo abriram trabalhos, obreiros, pessoas que levavam o Evangelho pelo simples amor pelas almas, pelo chamado. Não era por interesses, não era porque o campo lá é bom, porque o campo dá dinheiro, não. Outro ponto também, eram pessoas que se entregavam, não porque tinham títulos, não porque queriam famas, elas queriam simplesmente obedecer o ID de Jesus e estavam dispostos até morrerem pela causa do Evangelho. Para finalizar, eu quero dizer para você, a Igreja de Cristo, ela é imortal. Ela é como se fosse uma massa de pão. Quanto mais bate a massa de pão, mais cresce. A igreja, quanto mais perseguem, mais batem nela, mais ela cresce. Porque a raiz de uma árvore, que quando ela pega o sopro do vento, ela se torna mais profunda. É por isso que quando vem o vento não a derruba. As raízes da igreja estão nas Escrituras Sagradas, nas promessas do Salvador, e está na fé em Cristo Jesus. A igreja, ela é espiritual. Ninguém consegue derrubar, destruir a igreja. Muito menos as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela. Mas a igreja, ela é uma resistência ao mundo e às trevas. É por isso que ela vive e sobrevive até hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.